pessoal do YouTube, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o holograma tridimensional. E hoje a gente vai ter a participação especial de mais um colega do grupo, Vinícius, tá aí com a gente. A gente vai falar um pouquinho sobre o holograma tridimensional. Que ao invés de você ter fotos em casa no papel, a gente vai poder ter fotos em 3 dimensões. Você já imaginou você no meio da sua sala poder ver filmes e séries e tal? Os hologramas, eles têm essa capacidade e muito mais que a gente vai mostrar para vocês. Mas você falou esse comentário sobre o holograma tridimensional, mas e aí, o que é para você? Bom, o Vini é cheio de desconfiança, né? O holograma tridimensional ele é o seguinte, é uma forma da gente visualizar ou de projetar a imagem em 3 dimensões, que podem ser ou gravação ou de registro todo. A figura holografada, ela é uma imagem presa, entende? Congelada, como se fosse um objeto inteiro, estático. A palavra holografia ela vem do grego holo, que significa todo, e vem da palavra grafia, que significa escrita. A holografia em si, é uma técnica que ela vem sendo desenvolvida e aprimorada, estudada, enfim, há um longo tempo já. É uma forma de você guardar as suas imagens uma forma simples de você guardar suas imagens, como se fosse uma fotografia ou como se fosse cinema. A diferença é que essas imagens holografadas, elas são inteiras. Basicamente, ela é a imagem em 3 dimensões. Um exemplo é você comparar o holograma com a visão humana da gente. É você ter noção das coisas reais, palpáveis, entende? Você vê com altura, com comprimento e com largura. É realmente muito parecido com a realidade. Mas e aí, você sabe como é projetado um holograma tridimensional? Você sabia que eles usam lasers para fazer a projeção? Pois é. O holograma tridimensional ele é projetado através de lasers, de acordo com a projeção, como dito. Vou explicar um pouquinho sobre os lasers do holograma tridimensional. Eu vou dar um exemplo básico de coisas que vocês conhecem, que transmitam luz natural, como a lâmpada do seu quarto, como a lanterna, ou como até o próprio sol. Vou dar um exemplo ainda mais fácil para vocês poderem compreender. Vamos supor que as ondas da qualidade desses objetos luminosos sejam comparados como ondas. Essas ondas têm a frequência toda desorganizada, como se fossem pessoas numa praça, tudo bagunçando, se divertindo, andando de bicicleta, brincando. Agora, o laser, ele funciona como um estabilizador de frequências. Então, ele vai estabilizar, colocar em ordem todas essas ondas para que possa ser projetado a imagem ou o que você quiser projetar. Seria comparado como se fosse um exército caminhando ou marchando de uma forma correta, em linha reta. E vamos voltar um pouquinho a fita há muito tempo atrás. O primeiro cara que estudou, bateu em cima e divulgou que era possível a gente fazer fotografias em 3 dimensões foi o inglês Dennis Gabor, no ano de 1948. O problema é que nessa época, que muito antiga, o Vinícius deve saber dessa parte, velho tanto, naquela época, se você descobrisse e estudasse uma coisa, não bastava você estudar, você tinha que provar aquilo. E o problema é que o Gabor ele não conseguiu provar isso. Mas como compensação, ele recebeu o prêmio Nobel da Física no ano de 1971 por causa desse estudo que ele fez. Só que as holografias em si, elas só começaram a existir de verdade a partir de 1960, com a descoberta do raio laser, que é o que o nosso amigo Vinícius aqui acabou de explicar pra gente. Quem descobriu isso foi o cientista norte-americano Theodore Maiman. O raio laser, ele é também usado na medicina e em outras atividades, como na indústria. A produção e as aplicações dos hologramas em si, elas podem ser separadas em diferentes áreas de atuação. Elas podem estar na investigação científica, na artística, na marketing e publicidade, na segurança e anti-falsificação. As aplicações, como o nosso amigo que acabou de falar, são diversas. Mas vamos falar um pouquinho de algo que está acontecendo atualmente, tirar um pouquinho do papel da explicação. Vamos falar da conhecida como Hatsune. Como dizem, ela é um anime, que ela tem a série, muitas pessoas acompanham,
A Hatsune Miku, desenvolvida pela empresa Krypton Futuri, ela foi desenvolvida para consumidores conhecidos como otaku e otomis, que são seus fãs, são o público que adoram esse tipo de coisa, estão comprando por essa empresa esse produto para que você coloque músicas no seu computador e ela possa dançar ali no seu computador. Mas a empresa veio atualmente agora lançar a Hatsune Miku não só na imagem do seu computador, mas sim no holograma tridimensional. Essa é a parte legal. A Hatsune agora ela está fazendo shows em várias cidades do Japão, levando ao público a loucura. Pessoas estão gritando nos seus shows como se fosse uma cantora de verdade. A Hatsune tem a altura de uma garota de 16 anos, ela tem uma performance como se fosse uma pessoa de verdade. Mas ela não é real. Como eu estou dizendo aqui, ela é apenas um holograma. Mas se você chegar a ver algum show dela, ou mesmo que seja através de um vídeo pelo YouTube, ou seja onde for, você vai ver que a imagem é quase nítida. E a performance, a dança que ela faz é muito divertida. Recomendo. Mas o Vini falou bastante da Hatsune, que é o holograma famoso no Japão e tal. Mas acontece que a gente não pode citar só ela de exemplo. A gente tem de exemplo, nessa questão, a gente pode citar como exemplo a transformação do personagem Goku do Dragon Ball Z, que quem teve infância aí provavelmente já assistiu o desenho Dragon Ball Z. Os hologramas que a gente está falando agora, ele pode projetar qualquer coisa que você queira, mas é claro que isso que você vai querer projetar, ele tem que estar dentro de alguns padrões para que a projeção seja feita adequadamente. Como a gente falou no último vídeo sobre a realidade virtual, entendeu? Tipo, não é porque você tem um game, ou melhor, que você tem um equipamento que é compatível com realidade virtual e o seu game não seja compatível. Aqui é a mesma coisa, você tem que ter um padrão para você projetar em holograma. Para esse vídeo, era isso que a gente tinha que passar para vocês. É um pouquinho do que a gente estudou e tal para fazer os nossos vídeos. Esse daqui é o vídeo que a gente encerra o nosso trabalho acadêmico. A gente agradece aí as visualizações nos últimos vídeos. Agradece os likes, os comentários. Críticas, dúvidas, sugestões, vocês comentem ali embaixo nos comentários. Se quiser, se inscrevam, deixem o seu joinha. E é isso que a gente tinha para hoje. Falou, galera. Falou, pessoal.